existe uma sensação muito particular, uma espécie de coceira na alma, que você provavelmente conhece muito bem. Caso contrário, não teria parado para me ouvir agora. É a sensação de estar em uma festa para a qual você não se lembra de ter sido convidado, onde todos parecem conhecer as regras de um jogo complexo e invisível, exceto você. Você olha ao redor e vê máscaras, sorrisos que não chegam aos olhos, apertos de mão que são contratos silenciosos de conformidade. E você sente, no fundo das suas vísceras, que há algo fundamentalmente estranho em tudo isso. A sociedade chama isso de ser um desajustado. A psicologia clínica pode ter uma dúzia de rótulos para isso, mas vamos olhar para isso através de uma lente diferente hoje. Uma lente que não julga o peixe pela sua habilidade de subir em árvores. Vamos falar sobre a psicologia do excluído e por que, muito frequentemente, aqueles que são empurrados para as margens são, na verdade, os que seguram o próprio tecido da realidade para que ele não se rasgue. É curioso, não é? Como nós ansiamos pertencer. Desde o momento em que somos lançados neste mundo, gritando e nus, buscamos o calor do grupo. É biológico, dizem. A ovelha que se afasta do rebanho é a que o lobo come. Então, aprendemos a balir no tom certo. Aprendemos a marchar no ritmo. Mas o que acontece quando o seu ritmo interno, a sua própria pulsação, não sincroniza com o tambor da tribo? A sociedade, essa grande e velha instituição teatral, tem um mecanismo de defesa muito sofisticado. Ela rejeita o que não consegue categorizar. E aqui reside o grande paradoxo cósmico, a piada divina, se você preferir. A sociedade frequentemente rejeita os melhores, os mais brilhantes, os mais sensíveis, precisamente porque eles são a cura para a doença que a sociedade se recusa a admitir que tem. Pense na figura do forasteiro, o outsider. Em muitas culturas antigas, ele não era apenas um pária, ele tinha uma função. Alan Watts gostava de falar sobre o papel do Joker, do Coringa, do bobo da corte. Veja bem, o rei no trono representa a ordem, a lei, a estrutura rígida de como as coisas devem ser. Ele é a máscara da autoridade. Mas o bobo é o único que pode dizer a verdade ao rei e não ter a cabeça cortada, desde que ele faça o rei rir. O excluído é muitas vezes esse bobo da corte cósmico. Ele é aquele que olha para as convenções sociais, o dinheiro, o status, a corrida interminável para chegar a lugar nenhum, e começa a rir. Não uma risada de escárnio, mas uma risada de reconhecimento. Ele vê o jogo, e a sociedade odeia quem vê o jogo. Por quê? Para que o jogo continue, todos devem fingir que ele é sério. Todos devem fingir que as regras são reais, e não apenas linhas desenhadas na areia. Quando você se sente rejeitado, quando você sente que é demais para algumas pessoas, intenso demais, profundo demais, honesto demais, o que está acontecendo é uma fricção entre a máscara e o rosto. A sociedade é um baile de máscaras. É um acordo mútuo onde eu concordo em acreditar na sua atuação se você concordar em acreditar na minha. Eu sou um doutor. Eu sou um cidadão respeitável. Eu sou uma pessoa de sucesso. Mas o excluído, o indivíduo de alta percepção, ele tende a deixar a máscara escorregar. Ou pior, ele se recusa a usá-la. E isso aterroriza o grupo. Porque se você não está usando sua máscara, você lembra a todos os outros que eles estão usando as deles. Você se torna um espelho. E a maioria das pessoas, infelizmente, tem pavor de se olhar no espelho sem as vestes de suas personas sociais. Por que a sociedade rejeita os melhores? Porque os melhores, e aqui uso este termo para descrever aqueles que estão em contato com a essência vibrante da vida, não necessariamente os que têm os melhores cargos ou salários, são agentes do caos. Não o caos destrutivo, mas o caos fértil, aquele caos primordial, do qual as estrelas nascem. A ordem social
busca homeostase. Ela quer que amanhã seja igual a hoje. Ela quer previsibilidade. O gênio, o místico, o artista verdadeiro, o visionário, eles trazem o novo. E o novo é assustador. O novo ameaça a estrutura de poder estabelecida. Se todos perceberem que podem viver de forma autêntica, quem vai comprar as coisas que não precisa? Quem vai trabalhar nos empregos que odeia apenas para manter as aparências? A rejeição que você sente não é um defeito seu, é um mecanismo imunológico de um sistema doente tentando expelir o remédio. Vamos aprofundar um pouco mais nessa psicologia da rejeição. Existe um conceito que Watts adorava explorar: a irredutibilidade da malandragem, ou o elemento de rascality, malandragem de travessura na existência. Deus, ou o tal, ou a natureza, não é apenas um avô benevolente de barba branca. Existe um brilho travesso no olho do universo. O excluído carrega essa energia. Ele é imprevisível. E a sociedade, construída sobre tijolos de medo e cimento de controle, não sabe o que fazer com a imprevisibilidade. Então, ela a demoniza. Ela cria narrativas. Aquele ali é louco. Aquela ali é difícil. Eles não se encaixam. E, ironicamente, ao fazer isso, a sociedade empurra essas pessoas para a solidão. Mas a solidão. Aqui é onde a mágica acontece. E é aqui que a narrativa muda de uma tragédia de rejeição para uma jornada de iniciação. Quando a sociedade fecha a porta na sua cara, ela inadvertidamente lhe dá a chave para o jardim secreto. A solidão imposta ao excluído é o crisol, o forno alquímico. Sem o ruído constante da validação social, sem a necessidade exaustiva de manter a máscara no lugar, o excluído é forçado a olhar para dentro. E o que ele encontra lá? Ele encontra o universo. É doloroso no início, claro. O ego humano quer ser acariciado. Ele quer likes, quer aplausos, quer ser convidado para o jantar. Quando isso é negado, o ego esperneia, chora, se sente uma vítima. Por que ninguém me entende? Ele grita. Mas se você ficar nesse fogo tempo suficiente, algo queima. A necessidade de aprovação queima. A dependência de ser compreendido pelos outros queima. E o que sobra é uma autenticidade indestrutível. Você começa a perceber que a razão pela qual você não se encaixa nas caixas da sociedade é porque você é vasto demais para elas. Você não é uma peça de quebra-cabeça defeituosa. Você é uma peça de um jogo completamente diferente que a maioria das pessoas nem sabe que está sendo jogado. A história humana está repleta desses excluídos. Pense nos grandes profetas, nos filósofos, nos inventores que mudaram o curso da humanidade. Quase todos, sem exceção, foram marginalizados em seu tempo. Sócrates foi um incômodo tão grande para a complacência de Atenas que eles o forçaram a beber cicuta. Jesus não foi exatamente abraçado pelas autoridades religiosas ou políticas de sua época. Eles eram os melhores, no sentido de que traziam uma luz nova, uma verdade superior. E a escuridão, a princípio, não compreende a luz. Ela tenta apagá-la. A sociedade opera na média. É a tirania da mediocridade. Para manter a coesão do grupo, corta-se o que sobressai. É a síndrome da papoula alta. A flor que cresce mais que as outras é a primeira a ser cortada pelo jardineiro. Mas aqui está o segredo que eles não contam. Ser cortado, ser rejeitado, é a única maneira de se libertar. Enquanto você está desesperado para pertencer, você é um prisioneiro. Você é um escravo da opinião alheia. No momento em que você aceita a sua natureza de outsider, você se torna perigoso. Perigoso para o status quo, mas vital para a vida. Você se torna um observador livre. Watts dizia que o mundo é um drama, e a maioria das pessoas está no palco, perdidas em seus papéis, acreditando que a tragédia é real, que o sofrimento é absoluto. O excluído é aquele que foi chutado para fora do palco e caiu na plateia. A princípio,
Ele chora porque não está mais sob os holofotes. Mas então, ele olha ao redor. Ele vê o teatro inteiro. Ele vê os bastidores. Ele vê as cordas que movem os cenários. E ele começa a entender a peça de uma forma que os atores nunca poderiam. Essa visão privilegiada tem um preço, é verdade. O preço é o isolamento temporário, mas a recompensa é a clareza. Você começa a ver as neuroses da sociedade não como verdades absolutas, mas como jogos arbitrários. Dinheiro é um jogo. Prestígio é um jogo. Nacionalidade é um jogo. O excluído, ao não ser permitido jogar, ganha a liberdade de inventar o seu próprio jogo. E é aí que a inovação nasce. É aí que a arte verdadeira nasce. A rejeição social é, muitas vezes, um rito de passagem xamânico disfarçado de infortúnio. O xamã é aquele que adoece, que se afasta da tribo, que vai para a floresta e enfrenta seus demônios, para depois voltar com a cura. Você, que se sente rejeitado, está apenas na fase da floresta. E não se engane, a sociedade precisa desesperadamente de você, mesmo enquanto o empurra para longe. Ela precisa do contraste. Como você saberia o que é a luz sem a sombra? Como o dentro existiria sem o fora? O excluído define as fronteiras da tribo, mas também é o único capaz de expandi-las. Cada vez que a sociedade expande sua consciência, cada vez que uma injustiça é corrigida, cada vez que uma nova forma de beleza é aceita, foi porque um excluído, um rejeitado, um louco, insistiu em sua visão, até que o mundo não teve escolha, a não ser alcançá-lo. Você sente essa vibração? Essa tensão entre querer ser abraçado e a necessidade absoluta de ser você mesmo. É a dança fundamental da existência. O grande erro é achar que algo deu errado. Nada deu errado. O universo não comete erros. Se você está nessa posição de isolamento, de incompreensão, é porque a vida está lhe pedindo para desenvolver uma força que a conformidade jamais poderia lhe dar. A força da autossuficiência espiritual, a capacidade de encontrar o centro em si mesmo, e não no olhar do outro. Vamos dar um passo atrás e observar a estrutura da rejeição. Geralmente, ela segue um padrão. Primeiro, você demonstra uma característica única, talvez uma sensibilidade extrema, uma inteligência questionadora, ou uma recusa em seguir regras sem sentido. Segundo, o grupo sente um desconforto. Esse desconforto não é sobre você, é sobre a insegurança deles. A sua luz projeta sombras neles que eles não querem ver. Terceiro, vem a reação, o silêncio, o escárnio, a exclusão. E quarto, a internalização. Você começa a achar que o problema é você. O objetivo desta nossa conversa hoje é quebrar esse quarto passo, interromper o ciclo de culpa. Imagine por um momento que você é uma frequência de rádio. A sociedade convencional opera, digamos, na frequência AM. É ruidosa, cheia de interferências, limitada. Você, por alguma razão da sua natureza, está transmitindo em FM, ou talvez em ondas curtas, ou via satélite. O rádio AM tenta sintonizar você e só ouve estática. Ele diz: não há nada ali, apenas ruído. Mas não é ruído. É uma música que o equipamento deles não consegue decodificar. O problema não está na transmissão, está no receptor. Por que você tentaria desesperadamente baixar sua qualidade, distorcer seu sinal, apenas para ser captado por um rádio velho e chiado? Não faz sentido, faz? Mas é isso que tentamos fazer a vida toda. Tentamos nos diminuir para caber. Tentamos amputar partes da nossa alma para caber na caixa de sapatos das expectativas sociais. E dói. Claro que dói. A dor é o aviso do seu sistema. Pare. Você está se mutilando. E essa dor da rejeição, essa ferida que você carrega, não é um sinal de que você está quebrado. É um sinal de que você está vivo. Vamos olhar para isso com a lente do que Alan Watts chamava de a sabedoria da insegurança. A sociedade é construída sobre a ilusão de segurança. Cercas, apólices de seguro, carreiras vitalícias, casamentos de conveniência.
Tudo isso são fortalezas erguidas contra o fluxo impermanente da vida. O excluído, por não ter acesso a essas fortalezas, vive na selva aberta. E sim, na selva há perigos, mas também há a vida em sua forma mais crua e majestosa. Aqueles que estão seguros dentro dos muros da conformidade raramente sentem o vento no rosto. Eles raramente veem as estrelas sem o filtro da poluição luminosa da cidade artificial que construíram. Você, o rejeitado, está exposto aos elementos. E isso significa que você sente tudo mais profundamente. A tristeza é mais profunda, sim, mas a alegria também. O êxtase de uma descoberta, a vibração de uma música, a conexão com a natureza. Para o excluído, essas coisas não são hobbies, são salvação. Existe um segredo profundo sobre a natureza da realidade que a sociedade tenta esconder a todo custo e que o excluído descobre quase por acidente. O segredo é que você, essa ideia de um ego separado, de uma pessoinha dentro da cabeça controlando o corpo, é uma ficção, é uma alucinação socialmente programada. A sociedade precisa que você acredite que é um indivíduo isolado para que ela possa controlá-lo através da culpa e do medo. Se você não fizer isso, você será punido. Se você não for assim, ninguém vai te amar. Mas quando você já foi rejeitado, quando o pior já aconteceu, o medo perde as presas. O que mais eles podem fazer com você? Eles já te deixaram de fora. E nessa posição de nada a perder, você tropeça na liberdade suprema. Você percebe que não precisa ser ninguém. Você não precisa justificar sua existência. Você é, como Watts dizia, uma função do que o universo todo está fazendo. Do mesmo jeito que uma onda é uma função do que o oceano todo está fazendo. A rejeição social é o processo doloroso pelo qual o universo o arranca do transe hipnótico da cultura. É como acordar de um sonho onde você era um funcionário público em um escritório cinza, para descobrir que você é, na verdade, o sonhador de todo o sonho. Aqueles que se encaixam perfeitamente, os bem ajustados, infelizmente, muitas vezes estão dormindo profundamente. Eles jogam o jogo tão bem que esquecem que é um jogo. Eles acreditam nos títulos, nas hierarquias, nos deuses que criaram a sua própria imagem. Mas o excluído está sempre meio acordado, sempre com um olho aberto, suspeitando que há algo mais. Pense na figura do eremita, do sábio da montanha. Por que eles se afastam? Não é porque odeiam a humanidade. É porque precisam de silêncio para ouvir a música que sustenta a realidade. Quando você é forçado ao silêncio da exclusão, você começa a ouvir essa música. Você começa a perceber padrões. Você vê a interconexão de todas as coisas. Você entende que o bem e o mal, o certo e o errado da sociedade são convenções locais, como as regras de trânsito, úteis talvez, mas não verdades cósmicas. E com essa percepção vem um poder silencioso, o poder de não ser manipulado, o poder de observar a histeria coletiva, seja política, econômica ou cultural, e não ser arrastado por ela. Você se torna o olho do furacão. O mundo gira em caos ao seu redor, mas no seu centro, na sua exclusão aceita, há uma paz intocável. Agora, chegamos ao ponto de virada, o clímax desta compreensão. A sociedade rejeita os melhores porque os melhores são o lembrete vivo de que a liberdade é possível. Ver alguém vivendo sua verdade sem pedir desculpas é insuportável para quem passou a vida inteira pedindo permissão para respirar. Eles não odeiam você. Eles odeiam a parte deles mesmos que eles assassinaram para poder pertencer. Você é o fantasma do potencial não vivido deles. Quando eles olham para você, eles veem o que poderiam ter sido se tivessem tido coragem. E isso dói. Então, eles atacam. Eles ridicularizam. Eles excluem. É um mecanismo de defesa psicológica. Projeção pura. Entenda isso.
E você nunca mais levará a rejeição para o lado pessoal. É apenas o reflexo da dor deles ricocheteando em você. Mas aqui está a reviravolta cósmica, a piada final do Zen. Ao aceitar sua posição de outsider, você paradoxalmente se torna capaz de amar a sociedade de uma maneira que os conformistas não conseguem. Porque você não precisa nada dela. Você não precisa que ela lhe diga que você é bom. Você não precisa que ela lhe dê valor. Seu valor é intrínseco. É a mesma luminosidade que faz o sol brilhar e os átomos girarem. E quando você não precisa sugar a aprovação dos outros, você pode transbordar. Você pode oferecer sua arte, sua visão, sua bondade, não como uma transação. Olhe como sou bom. Me ame de volta. Mas como uma doação pura. Como a chuva que cai sobre justos e injustos. Alan Watts falava sobre se tornar um Jivan Mukta, aquele que é libertado ainda em vida. O Jivan Mukta participa do mundo, mas não é preso por ele. Ele joga o jogo, mas sabe que é um jogo. Ele pode vestir o terno, pode ir à festa, pode cumprir o papel social se necessário, mas por dentro ele está rindo, ele está dançando. Ele sabe que ele é o vazio fértil de onde tudo surge. A sua rejeição foi o seu treinamento para isso. Foi o fogo que queimou as ilusões para que restasse apenas o diamante da consciência. Você foi empurrado para a margem, para que pudesse ver o rio inteiro. Aqueles que estão no meio da correnteza estão lutando apenas para não se afogar. Eles não conseguem ver para onde o rio vai. Você, da margem, vê o curso. Você vê as quedas d'água, os remansos, o destino final no oceano. Você se torna um guia, um vidente, um farol. Talvez o mundo não reconheça isso hoje ou amanhã. Talvez eles nunca construam estátuas para você. Mas isso não importa. O que importa é a qualidade da sua experiência interior, a profundidade da sua conexão com o mistério. Então, o que fazer com essa psicologia do excluído? Como viver isso na prática? Primeiro, pare de bater na porta que se fechou. Pare de tentar convencer as pessoas que não querem te ouvir. Não atireis pérolas aos porcos. Diz a antiga sabedoria, não por arrogância, mas por compaixão. Os porcos não sabem o que fazer com pérolas. Eles vão tentar comê-las, não vão conseguir, e depois vão pisoteá-las e atacar você. Guarde suas pérolas para quem tem olhos para ver. Encontre a sua tribo. Ela existe. Pode ser pequena. Pode estar espalhada pelo mundo digital, mas ela existe. Outros loucos, outros desajustados, que também ouviram o chamado da frequência FM. Segundo, transforme sua solidão em solitude. A solidão é o sofrimento de estar sozinho. A solitude é a glória de estar sozinho. Na solitude, você cultiva seu jardim interior. Você lê, você cria, você medita, você se aprimora. Você se torna uma pessoa tão interessante que a sua própria companhia é um prazer. E curiosamente, quando você atinge esse estado de autossuficiência vibrante, o mundo começa a vir até você. Não porque você está implorando, mas porque você tem uma gravidade própria. Você se torna magnético. A autenticidade é magnética. E finalmente, lembre-se de rir. Ria do absurdo de tudo isso. Ria da seriedade com que as pessoas perseguem sombras. Ria da sua própria necessidade de ser especial. O universo é uma dança, não uma marcha militar. Se você tropeçou e saiu do ritmo da marcha, talvez seja porque você começou a ouvir a música da dança. Não tente voltar para a fila. Crie seus próprios passos. A sociedade pode chamar isso de loucura, mas a história, a grande história do espírito humano, chama isso de despertar. Você não foi rejeitado porque há algo errado com você. Você foi rejeitado porque você está pronto para algo maior. Você foi graduado de uma escola que ficou pequena demais. O universo te deu um diploma de excluído. Enquadre-o com orgulho. Ele é o seu passaporte para a realidade. Olhe para dentro agora. Sinta esse espaço silencioso onde a rejeição não consegue tocar. Esse
é o seu verdadeiro lar. E se estas palavras encontraram um eco nesse espaço silencioso, se você sentiu, mesmo que por um breve momento, que não está sozinho nessa jornada de ser um estranho numa terra estranha, então nossa conexão aqui foi real. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal para mais revelações, pois continuaremos a explorar esses territórios onde poucos ousam pisar. A jornada apenas começou.